saúde para as pessoas, certo? É isso que é o mais importante, distribuindo benefícios, saúde, qualidade de vida para as pessoas. E outra coisa que eu gosto muito, que eu acho importante ser citado, o Janoxidil, né? Como todos os produtos da NBN Living, eles agem aonde? Eles atuam nos nossos sistemas de saúde, sistemas que nós já possuímos. Porém, né? Tem que o quê? Ele ajuda o quê? A mover melhor, né? Fazer com que eles aí, né? Com que eles andem numa forma melhor, né? Para poder o quê? Te beneficiar. E entre eles são o quê? O sistema antioxidante, o sistema imunológico, a nutrição celular, o sistema desintoxicante e o anti-idade. As nossas redes sociais, vamos lá, vamos seguir, compartilhar, vamos curtir, vamos estar sempre atento no que a empresa está trazendo para vocês ali de novidades e sobre o produto. Então vamos falar aí, né, do Novembro Azul. De jeito nenhum aqui na nossa. Só puxar o negocinho aqui para baixo, pessoal. Pronto. Vamos ver se assim dá certo. Vamos lá. O Novembro Azul, né? O que que é? O cuidado começa com a prevenção. E isso é o quê? É o propósito também do nosso produto. É a prevenção, de doenças, né? Que é o mais importante. Prevenção é igual a saúde, né? Então, é um mês de conscientização sobre a saúde do homem. Então, como que, né? Vamos falar um pouquinho como que surgiu isso, né? O Novembro Azul. Em 2011, o Instituto Lado a Lado pela Vida iniciou aí uma campanha, né, do Novembro Azul, com o objetivo de quê? Estar alertando, né, para quê? Para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Que, olha só, é o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. Então, veja que interessante, umas pessoas não têm nem conhecimento sobre isso, né? Então, embora seja uma doença aí muito comum, mas por medo, por desconhecimento, né? E também por preconceito, muitos homens preferem o quê? Não conversar sobre o assunto, tá? Então, aproveitando as celebrações em torno aí desse tema, o Ministério da Saúde e Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, eles começaram a divulgar aí ações importantes e a data se transformou aí o maior movimento em prol do quê? Da saúde masculina, tá? Então, conforme alguns dados do INCA, pessoal, foram diagnosticados aí 68.229 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes por ano em decorrência dessa doença no Brasil. Então, para cada ano do biênio, né, que é 2018-2019, o que representa o que para gente? 42 homens morrendo por dia em decorrência da doença e aproximadamente 3 milhões que convivem com ela. Então, o movimento, né, o que, que ele quer? Ele quer conscientizar as pessoas, né, os homens, mais ainda, né, essa população masculina, sobre a necessidade de cuidar do seu corpo, mas também da sua mente, tá? Então, praticar exercício, ter uma alimentação equilibrada, parar de fumar, praticar sexo seguro, cuidar da saúde mental e também fazer aí o exame de próstata periodicamente. Eu vou listar eles aí também separadamente para vocês, tá? E o que, que é a próstata, né? É uma glândula aí, né, do sistema reprodutor masculino, que ela pesa aí cerca de 20 gramas, ela se assemelha meio uma castanha, só que o tamanho ele vai aumentando, né, conforme a idade vai passando. Ela tá ali abaixo da bexiga e a função dela é produzir e armazenar um líquido prostático, né, que junto com o líquido seminal produzido pelas vesículas seminais e os espermatozoides são produzidos aonde? Nos tecidos. Então, né? E forma quem? Forma lá o sêmen. Então, vocês podem ver ali na figura, né? Que tem ali uma próstata saudável e uma próstata já aumentada. Então, o que que é? O que que é o câncer de próstata em si? Então, são células, né? As células, né? São quem? São as menores partes ali do nosso corpo humano, certo? E durante toda a vida, o que que elas fazem? Elas vão o quê? Se multiplicando e substituindo as mais antigas por mais novas, tá? E esse processo, né, que é a morte celular programada, se chama apoptose, tá? Então, em alguns casos, podem acontecer um crescimento aí descontrolado das células, e aí que forma o tumor, e podem ser aí, né, benignos ou malignos, né, que daí são os cânceres, tá? Então,
o câncer de próstata, na maioria dos casos, ele cresce aí de uma forma lenta e não chega a dar sinais, né, durante a vida e nem ameaça, nem ameaçasse aí a saúde do homem. E em outros casos, ele pode crescer o quê? Rapidamente e se espalhar por outros órgãos e causar aí, né, a morte. Então, tem um caso que é mais lento, né, e também ele pode ser um caso muito rápido, né? Vamos lá. Então, vamos ver aí os cuidados, né, que todo homem precisa ter com a saúde. Isso é fundamental, certo, pessoal? Então, existem testes e exames que precisam ser realizados com frequência, tá? Isso é para, olha, eu vou te falar, isso é para a população, tá? Tem certos tipos de exames que vai ser só para o homem, mas todo mundo deve o quê? Verificar a pressão arterial, fazer um hemograma completo, né? É o check-up que a gente tem que fazer aí anualmente, dependendo do seu problema, até, né? Até com um tempo menor. A dosagem de glicemia, né? Para ver como é que tá aí, né? Para ver se você está com diabetes, com uma pré-diabetes, né? Isso é muito importante. A dosagem do colesterol, testes de urina, a atualização da carteira vacinal e verificar o perímetro abdominal e o índice de massa corporal. Então, esses itens aqui são de extrema importância, tá? As pessoas devem fazer esse check-up aí, tá? Com uma periodicidade, com certa periodicidade. Vamos lá. E ainda, daí vamos lá, né, mais específico, o exame da próstata, tá? Que por conta do preconceito, né, que envolve aí o exame, muitos homens são diagnosticados quando a doença ela já está ali num estado mais avançado. Então, o que leva o quê? Essa alta taxa de óbitos, né, de morte. Então, quando identificado em fase inicial, o câncer de próstata tem muitos índices, altos índices de cura. Então, veja a importância, né, do exame. Então, fazer o check-up aí regular, né? É uma forma de prevenir o quê? As doenças no geral e evitar que sejam tratadas apenas em estágios mais avançados. Então, tratar lá no começo, tá? Em todas as faixas etárias, o urologista deve ser consultado, tá? Cuidar da saúde mental. Diversos fatores podem causar aí um desequilíbrio emocional, como responsabilidades familiares, frustrações financeiras, problemas no trabalho, dentre outros. Então é preciso manter a saúde mental, entendeu? É preciso o quê? Entender o que é a saúde mental, como ela é importante, tá? Tão quanto a saúde física, tá? A saúde mental é importante, a saúde física, tá? E que o tratamento aí é necessário. Então, vamos lá para os sintomas. Na fase inicial, o câncer de próstata, ele não apresenta sintomas. E quando alguns sinais eles já começam ali a aparecer, cerca de 95% dos tumores eles estão ali numa fase mais avançada. E aí vai dificultar a cura, tá? Então, na fase avançada, quais são os sintomas, tá? Dor óssea, dores e dificuldades de urinar, uma vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina ou, né, no sêmen. Então, é importante verificar esses aspectos, tá? Então, se torna importante o quê? A consulta rotineira ao urologista, com o objetivo de fazer um diagnóstico precoce da doença por meio de quê? Do PSA e do toque retal. Então, fatores de risco. Vamos lá para os fatores de risco para o câncer de próstata. A idade. O risco vai aumentar, né, com o avanço da idade. No Brasil, cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 têm mais de 55 anos. Por quê? Porque ele vai fazer o exame muito depois, ou ele não faz o exame, então descobre aí, né, uma idade mais avançada, tá? O histórico familiar, se tem um pai, um irmão, um tio que teve um câncer de próstata antes dos 60, se você tem sobrepeso, obesidade, isso é um fator de risco. Então, estudos recentes mostram que o risco de câncer de próstata em homem com peso corporal elevado é maior. Então, a raça, homens negros sofrem mais incidência desse tipo de câncer. Tabagismo, ingestão alcoólica e uma alimentação não saudável que está aí, né, em tudo, tá? Radiação, exposição ocupacional a agentes cancerígenos, infecções por vírus, bactérias, né, patógenos no geral,
sedentarismo, tá? Sedentarismo é o quê? A falta de exercício físico, a falta de se mover, de fazer algo que você goste, tá? Eu falo, procure um tempo para você. Procure um tempo, nem que seja para você parar, ler um livro, estudar uma coisa que você gosta, deitar na rede, qualquer coisa, mas tire um tempo para você, tá? Mas, se possível, né? O interessante é você se mover. Nem que seja com uma caminhada leve, exercícios leves. Isso é importante para a nossa saúde, para a saúde das nossas mitocôndrias, que é um assunto que eu vou falar aí também mais para frente em umas lives sobre a saúde mitocondrial. Já deixando aí para vocês. Então, adotar hábitos saudáveis, evitar essa exposição a fatores de risco, é aí a principal maneira de prevenir contra o câncer e outras doenças, como cardiovascular, respiratórias crônicas, renais e diabetes, tá? Então, conhecer esses fatores que vão aumentar as chances de desenvolver essas doenças, vão me permitir que as pessoas possam o quê? Evitá-los, né? Melhorando o quê? A qualidade de vida e reduzindo a chance, né, de adoecer. Diagnóstico, como que é feito o diagnóstico? A única forma de possibilitar a cura do câncer de próstata é sempre o quê? O diagnóstico precoce, tá? Então, mesmo com a ausência de sintomas, homens a partir aí de 40 anos de idade com fatores de risco ou com 50 anos e sem fatores de risco, devem ir ao urologista e conversar sobre o exame de toque retal, tá? Que vai permitir o médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento, a presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de quê? De sangue do PSA, de PSA. O que é PSA? Antígeno prostático específico, que é uma proteína que é produzida aí pelo tecido prostático. Então, dessas formas, vocês conseguem aí, né, prevenir, e isso aí é amor próprio, é se cuidar, certo? Então, fique atento que cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração do toque retal, reforçando a importância para o diagnóstico e tratamento precoce. Então, não tenham preconceito, sabe, pessoal? E conversem com as pessoas sobre isso, é natural, é corpo humano, sabe? Isso é da natureza, entendeu? Então, isso deve ser feito com naturalidade, certo? Sem brincadeira, sem chacota. Saúde é coisa séria, não é brincadeira. Então, vamos falar aí agora, vamos falar dos fitonutrientes aí, da nossa composição do genoxidil e o câncer de próstata, como que eles podem ajudar, como podem ajudar no tratamento, na prevenção, que é o mais importante, é a prevenção, certo? Então, vamos falar do resveratrol, que é aí nosso primeiro fitonutriente a ser abordado hoje, que é um nutriente capaz de auxiliar na saúde da próstata, tá? Que também possui o quê? Atividade biológica, atua em vias moleculares, que se tornam ativas em tumores resistentes a hormônios. Então, tem tumores que são resistentes a certos hormônios nossos. Então, ele inibe aí a proliferação de células tumorais na próstata. Então, ele tem aí um efeito bem benéfico para a nossa saúde, dentre outros milhões do resveratrol. Ele é amplamente conhecido como um agente quimiopreventivo e demonstrou potencializar a atividade antitumoral de quimioterápicos convencionais em vários tumores, incluindo aí, né, o câncer de próstata. Então, ele vai ajudar ali, né, se você está fazendo um tratamento, ele vai te auxiliar, né, nos sintomas ali que são provenientes, né, infelizmente, quando você faz um tratamento de químio, de rádio, você tem alguns sintomas, né, que é uma náusea, mucosite, então ele vai ajudar, ele vai te auxiliar, né, para que você tenha aí, né, uma ausência, né, ele vai ser quimiopreventivo, tá? Aí o outro é o licopeno, que é de extrema importância para todos, mas faço aí uma aspas para a saúde do homem. Homens, coloquem mais licopeno nas vidas de vocês, tá? O genoxidil possui licopeno, entre outros nutrientes, mas comam bastante tomate, principalmente tomate, mamão, melancia, cenoura, melão, tá? Essas são as fontes dele, mas o tomate ali é um que tem uma maior propriedade, tá? É natural, eficaz, ele tem um alto valor alimentar.
é um dos principais antioxidantes da nossa dieta e pertence aí à família dos carotenoides, tá? E é sintetizado aí em frutas ou plantas vermelhas e amarelas, como eu citei ali nos exemplos anteriores, tá? O efeito anticancerígeno não tóxico, seguro e preventivo e a ação terapêutica do licopeno foram investigados aí em vários estudos. Então, os mecanismos de ação antitumoral dele ocorrem através de diversas vias, tá? Que inclui o quê? A ativação e a indução de apoptose. O que é apoptose? É a morte celular programada, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui uma explicação bem simples. É um processo essencial para a manutenção e desenvolvimento dos seres vivos, sendo importante para quê? Para eliminar as células que são supérfluas ou defeituosas, tá? Isso é importante, isso tem que acontecer, tá? Então, ele vai ajudar o quê? Essa indução, porque no câncer, o que acontece? São células que são células não sadias, né? São células doentes, então elas vão ali o quê? Se multiplicar, e mais células doentes, e mais células doentes, entendeu? Então, ele vai ajudar nessa indução do quê? Nessa morte das células, certo? Que estão aí, né, vamos se dizer aí, com defeitos, tá? Então, a prevenção de metástase da progressão tumoral vai inibir a formação da metástase por diminuição da migração e adesão celular, que vai aumentar os efeitos do quê? Antioxidantes e antiproliferativos. Vai diminuir os níveis do PSA sérico, né, que é no sangue, reduzindo a angiogênese e diminuindo as citocinas inflamatórias. Então, isso está ligado à inflamação ali do nosso organismo. Essas descobertas, né, sugerem que o licopeno e os seus derivados podem ser potencialmente usados aí na terapia do câncer de próstata. Então, tem muitos estudos sobre o licopeno, sobre a efetividade do licopeno no câncer de próstata, tá? E a terapia aí combinada dele como adjuvante mostra um efeito aí aditivo, né, na prevenção, tanto na prevenção quanto ali ao longo do tratamento. A espirulina, tá? Ela tem propriedades o quê? Antioxidantes, anti-inflamatórias e uma grande capacidade de apoiar o quê? A nossa função imunitária, que é a nossa imunidade. Então veja que isso serve para todos, principalmente no momento que estamos vivendo aí né, dessa doença que a gente às vezes não pode citar em lives, até o nome delas, sabe? É bem criterioso o assunto, bem complexo o assunto. Então, vamos fazer uso aí de um suplemento, como eu sempre digo, de procedência, para que possa nos auxiliar, principalmente nesse momento, na nossa imunidade, porque ela tem que estar ali reforçada, nós temos que estar protegidos, certo? Então, ela possui aí um valor altíssimo, um valor nutritivo altíssimo, ela é rica em quê? Proteínas, pigmentos, ácidos graxos e diversas vitaminas benéficas aí para a nossa saúde. E aí eu coloquei algumas delas, quem são? Biotina, ácido fólico, inositol, vitaminas do complexo B, B12, B6, B3, B2, B1 e a vitamina E, além ali do ácido pantotênico. Então, e os minerais? Olha só, ela é rica em minerais. Cálcio, fósforo, potássio, magnésio, ferro, zinco, cobre, cromo, manganês e sódio. E minerais são de extrema importância. Certos tipos de minerais, alguns, né, são de extrema importância no tratamento do câncer. A cúrcuma, né, que temos aí, né, o princípio ativo que é a curcumina, que é o tempero, né, a cúrcuma é o quê? É um tempero, né, é um fitoquímico com amplo impacto em muitos processos a nível celular. Vias, proteínas e genes, inclui diferentes quinases, citocinas, enzimas e fatores de transcrição. Então, a curcumina, ela tem muitas propriedades aí na nossa proteção da nossa saúde, tá? No entanto, as principais características dela anticancerígenas é devido ao quê? A propriedade anti-inflamatória e imunomoduladoras. O que é imunomoduladoras? São nutrientes que vão ali atuar diretamente no seu sistema imunológico, vai modular ali de uma forma que vai fortalecer as defesas e aí o seu funcionamento. Então, a curcumina é também
é fundamental ali para o nosso sistema imunológico, né? Que nos cânceres no geral, tá? Nas neoplasias no geral, a pessoa tem que estar com o seu sistema imunológico muito fortalecido para poder passar aí, né, pela doença aí. Então, a curcumina, ela tem seu efeito por modular múltiplas vias de sinalização celular simultaneamente, tá? Então, não é surpreendente que ela atua como um potente inibidor das células do câncer de próstata. Então, aí tem um estudo, né, diretamente ligado ao câncer de próstata. Temos quem? A astaxantina, também é um antioxidante capaz de potencializar outros antioxidantes, e ela tem capacidade o quê? Anti-inflamatória. E ela pode ser encontrada em peixes avermelhados, salmão, truta, frutos do mar, como camarão, entre outros, tá? Um estudo em comparação dela com outros carotenoides, ela mostrou que ela é exibida maior, ela tem uma maior atividade o quê? Antioxidante contra os radicais livres. Então, veja a importância dela, né, para nos ajudar aí a combater os radicais livres. Então, devido às suas propriedades antioxidantes, possuem aí muitas pesquisas sobre ela que vai ajudar o quê? A tratar certos tipos de câncer, tá? Que inclui aí também o câncer de próstata. Vamos falar agora, né, das vitaminas, tá? E aí eu sinalizei algumas vitaminas para vocês que são muito importantes. E aí temos aí quem? A vitamina A, que fortalece o nosso sistema imunológico, né? Ela é um antioxidante, né? Ela é essencial para o metabolismo mineral, para a função endócrina, desculpa, antioxidante é a vitamina C. Ajuda a desintoxicar o nosso organismo, tá? Então ela é desintoxicante. E aí onde nós temos as melhores fontes? Óleo de fígado de bacalhau, peixes, marisco, fígado, manteigas, gemas de animais alimentados com pastagem, entre outras, tá? Aí temos a vitamina C. Ela é um antioxidante muito importante que vai evitar danos por radicais livres. E é encontradas aí, né, em muitas frutas, desculpa, e em vegetais, tá? Laranja, limão, kiwi, tem uma infinidade de frutas aí e vegetais que são ricos em vitamina C. Temos a vitamina B6. Deficiências estão associadas ao quê? Ao câncer. Então, você encontra, né, uma carência de vitamina B6 no câncer, que contribui para as funções. E a B6, ela contribui aí por mais de ser, uma das funções dela, né, mais importantes, né, para a função aí de 100 enzimas. Então, ela ajuda aí que mais de 100 enzimas no nosso organismo, né, funcionem corretamente. Então, a maioria é disponível a partir de alimentos aí de origem animal, tá? B12, deficiências também estão associadas ali ao câncer. Então, como que é? Você vai fazer lá um exame, né? Você vai ver que esses níveis estão baixos dessas vitaminas. Então, assim que você detecta a carência e vê que está inteiramente ligado à doença, tá? E ela também é encontrada aí, né, em alimentos de origem animal. A vitamina E funciona como antioxidante no nível celular também. Minerais, o corpo precisa de quantidades generosas e uma grande variedade de minerais. Para quê? Para proteção contra o câncer. E aí eu exemplifiquei, né, os mais importantes, que é o zinco, o magnésio, o selênio, que nós temos ali aonde? Na espirulina. A espirulina é muito completa, e nós temos ela na nossa composição. Então, são componentes vitais das enzimas que ajudam o organismo a combater os carcinógenos. Então, veja a importância que nós temos aí, que os nutrientes têm no câncer, como em qualquer doença, mas estou abordando aí, né, sobre o câncer de próstata, mas o câncer no geral, a doença, veja a importância de ter o quê? Nutrientes. O que são nutrientes, pessoal? Vitaminas, minerais, os fitonutrientes. Então, é o quê? É o que nós temos na composição do nosso produto. Lembrando, isso é natural. Vejam os exemplos, todos exemplos de coisas da natureza, frutas, verduras, leguminosas, oleaginosas, entendeu? Então, é daí que vem, né, toda aí a matéria-prima do nosso produto. Então, veja como o nosso produto é especial, tá? Pontos importantes aí, né? Peraí.
Então, vamos citar alguns pontos que são mais importantes, tá? Ter uma alimentação mais saudável, uma suplementação adequada, porque hoje ninguém consegue se alimentar ali regradinho 100%, por mais que consiga, tem todo aí agrotóxico, tem problemas de falta de minerais, né? Então, nós não conseguimos obter o que deveríamos através dos alimentos. Então, a suplementação se faz necessária. Olhar para a saúde do quê? Do seu intestino. Eu falei bastante sobre isso lá no Outubro Rosa, quando eu falei sobre o câncer de mama. O intestino é o nosso segundo cérebro, tem que cuidar do intestino. Um intestino que não funciona, nada funciona. Você regulando o seu intestino, tudo começa a andar, hormônios vão ser secretados de uma forma correta, então melhora seu sono, nossa, melhora muitas coisas. É outro assunto também que eu quero abordar com vocês, né, e mostrar como o Genoxidil age nisso, age no nosso intestino. Controlar os efeitos colaterais que aparecem, aumentar sua imunidade, reduzir a inflamação crônica que é gerada, tá? Então, se você melhorar o padrão da sua alimentação e incluir aí uma suplementação adequada, você vai conseguir passar muito bem, né? Passar bem aí, né? Pelo tratamento. Então, esses são os aspectos fundamentais, os pontos importantes. Então, uma curiosidade, vocês sabiam que 80% das nossas células de defesa são estimuladas no intestino e a queda da imunidade é um dos piores problemas que atrasam os tratamentos oncológicos. Então, se você está com a imunidade baixa, você não consegue fazer o tratamento. Você tem que melhorar a sua imunidade, às vezes você tem que tomar umas injeções para poder fazer o tratamento, tá? Isso é uma base de curiosidade. Então, olhe para a saúde do seu intestino, que está interligada aí com a tua imunidade, tá? Então, falando um pouquinho aí do nosso sistema imune. Então, ter o sistema imunológico fortalecido, e vocês viram como os fitonutrientes nos ajudam, né? Os fitonutrientes que nós temos na composição do Genoxidil nos ajudam a melhorar a imunidade, como eles são pontos chaves importantes aí, né? Nesse aspecto, né? Nesse sistema, né? Que é o nosso sistema imunológico, né? Então, ter ele fortalecido é fundamental para o tratamento de câncer, tá? Não só para o tratamento, mas nós estamos aí abordando, né? Essa situação. Porque ele é capaz de identificar e combater os próprios componentes celulares, como, por exemplo, o quê? As células cancerígenas. Então, as células cancerígenas, né? E aí ele vai lá atacar, certo? Que é isso que o nosso sistema imunológico faz, né? Ele nos protege. Quando ele vê ali um problema, ele vem que nem um exército e ele vai atacar, entendeu? Por isso que ele tem que estar sempre ali, né? Protegido, tem que estar sempre ali bem, entendeu? Bem nutrido, você tem que estar sempre bem nutrido para ele poder estar, né, lá sempre num bom funcionamento, tá? Então, quais fatores que favorecem aí a tua imunidade? Exercício físico. Exercício físico é ali, ó, tá no topo. O exercício físico já foi mais do que comprovado que é fundamental para a nossa saúde, para a nossa imunidade, para aumentar a nossa imunidade, né? Uma boa noite de sono, higiene do sono, pessoal. Quem não sabe o que é higiene do sono, entra lá no meu Instagram, eu coloquei lá passo a passo como ter uma higiene do sono bacana. Quem não souber, me chama amanhã, eu passo para vocês no Instagram. Olhem, façam higiene do sono, porque isso ajuda em tudo. Controle do estresse, tá? Controle do estresse também é muito importante. O Genoxidil tem uma ação aí também no controle do estresse, porque se você está estressado, é muito cortisol que você libera, e o excesso de cortisol não é benéfico para o seu organismo, tá? Então, o Genoxidil vai te ajudar o quê? A eliminar as toxinas do organismo, tá? Então, ter uma alimentação saudável e uma suplementação adequada que vai andar ali junto com a tua alimentação. Então, aqui, né, eu coloquei mais como ilustrativo que adotar práticas saudáveis diminui o risco de várias doenças, inclusive do câncer, tá? É para vocês, é mais uma ilustração mesmo, para vocês verem aí, ó,
ter uma alimentação saudável, manter seu corpo, seu peso corporal adequado, foi aquilo que eu mencionei, ver sempre o quê? O seu IMC, a sua gordura abdominal. Gordura abdominal é extremamente ligada a risco cardíaco, então é muito importante, tá? Aquela gordurinha na barriga não é charminho, não é bonitinho, não, é perigoso para o seu coração, tá, pessoal? Tem que tomar muito cuidado. Pratica aí uma atividade física, vamos sair aí lentamente do sedentarismo. O genoxidil te ajuda, por quê? Porque ele age na tua célula, ele age na tua mitocôndria. Agindo na tua mitocôndria, que são as nossas usinas de energia, vai te dar energia, vai te dar disposição. E isso vai fazer com que você mude teu estilo de vida, tá? É ali. É uma coisa vai puxando a outra na tua vida e você vai mudando. Isso é mudança de estilo de vida, tá? Não fumar, evitar aí o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tá? Esses são os pontos importantes. Então, pessoal, Novembro Azul é a prevenção do câncer de próstata, é a saúde do homem que está ligada à qualidade de vida, bem-estar e está ligado ao nosso genoxidil. Então, essa foi aí, né, a nossa live. E aí eu vou colocar uma frase aqui para vocês. Não se esconda atrás dos seus preconceitos. Cuidar da saúde também é coisa do homem. Então, vamos nos amar, ter amor próprio, que é o primeiro passo. E amor próprio é se cuidar. Amor próprio é igual também a genoxidil. Então, pessoal, é isso. Eu